Olá, minha gente, seres de luz. Vamos dar continuidade ao Conversando com o Mestre Jesus. Esta será a parte 19, com a questão 198. E a pergunta é: de onde te veio o conhecimento das Escrituras? Lucas 2.10 diz, referindo-se a ti como menino ainda. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Esse conhecimento era inato em ti ou aprendeste a algum lado? Muito de conhecimento que dispunha da Tora era inato, pois já o estudaram no plano espiritual. Para da presciência do meu espírito que me predispunha a tudo saber e a interpretar segundo a diretiva de Deus. Sim, frequentei a sinagoga, mas o conhecimento era inato, pois adivinha do plano espiritual. Pergunta 199. Segundo Lucas 2, 46-47, quando tinhas 12 anos, ficaste em Jerusalém e teus pais procuravam. Estavas sentado no templo entre os doutores da lei a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. E todos, quando te ouviam, estavam estupefactos com a tua inteligência e sabedoria. Este teu conhecimento se dava ao lado espiritual e a tua elevada espiritualidade, ou aprendeste em alguma sinagoga ou com os essênios. O meu conhecimento advém do longo estudo das Escrituras, já no plano espiritual, e toda a lembrança e saber neste plano físico, que em consonância com o Pai eu poderia ensinar ou debater questões que na Tora se encontravam e que tinham outro significado, ou falavam de mim ou de minha missão. Sabemos que sim, falavam. Pergunta 200. Será que nos podes falar da tua infância desde que te lembras até ao início da tua missão? Tendemos que nos fales de passagens em que possamos conhecer o homem por trás do Mestre, mesmo que nelas impere o teu psiquismo, ou seja, manifestações espirituais por força da tua evolução? Resposta. Bom, a história da minha infância pouco tem de extraordinário. Era um miúdo como os demais. Brincava com eles e com ela. Como eles e com eles. Aos 6 anos comecei a ir com o meu pai para a carpintaria, ajudava nos trabalhos. Mas a brincadeira estava sempre presente. Aos sábados ia à sinagoga, como os demais, e ouvimos ler as Escrituras. Todavia aquilo em mim não dizia muito, porque nas interpretações que faziam, eu não concordava com todas elas. Sabia não sei como as respostas, mas sabia, e daí cresceu em mim um gosto pelas Escrituras, pelas profecias de Enoque e Daniel. Observava os preceitos ao sábado e assim foi crescendo em mim um gosto pela leitura. Eu sabia não sei como, mas sabia muitas das coisas. Até comecei a ver espíritos e a falar com eles, que me iam lembrando muitas das passagens. Talvez nos meus 10, 12 anos, tive a percepção de minha missão. Sabia o futuro, sabia quem eu era e o que vinha fazer. Não tudo, mas aos poucos a lembrança do futuro surgia em mim. Sabia que não estava só, ouvia vozes que me aconselhavam e me esclareciam. Comecei a ser diferente dos demais, pois em mim se iniciou uma preocupação por seguir aquilo que vinha fazer. Trazia comigo sabedoria que não sabia como, mas tudo para mim era claro. Sabia que vinha da parte do Pai, sabia que teria de ensinar o que sabia àquela gente simples, mas afastada de Deus, seus ensinos, seu amor. Fui crescendo assim dia a dia, e quando se deparava a oportunidade de falar de Deus, não perdia a oportunidade de falar, de explicar seus pensamentos, seus ensinos. Pelos meus 19, 20 anos, em mim se despertava cada vez mais o motivo por que tinha vindo e a minha missão. Tudo em mim estava presente, mas sabia que ainda não era a hora. Era preciso que tudo se cumprisse conforme as Escrituras. Ajudava meu pai nos trabalhos e minha mãe era uma querida, sempre preocupada comigo, com seu filho amado, como dizia. Meu pai era também uma pessoa excepcional. Não poderia ter tido melhores pais. Mas eles não me entendiam quando lhes falava nas Escrituras. Não sabiam como tinha adquirido tanto conhecimento e de onde ele vinha. Tinham orgulho do seu filho, pois era meigo e sociável e sempre ajudava no que era preciso. Mas não entendiam quando lhes dizia que teria de falar do pai,
ensinar aos homens os ensinos de Deus e trazê-los à casa do Pai. Achavam estranho meu falar, pois não entendiam nem suspeitavam de que alguma vez tivesse uma missão a cumprir. Era para eles seu filho, que amavam muito. Eram bons pais, mas minha missão estava cada vez mais próxima. Do alto recebi instruções e conhecimentos de como deveria prosseguir minha missão da parte do Pai. Como sabes, esta se iniciou após o batismo de João e com ele a minha missão. Antes disso, cada vez mais o futuro estava perante o meu ser. Sabia tudo o que fazer ou dizer a qualquer momento. Via o meu fim, mas via a glória de Deus, e tudo consumado conforme se tinha sido previsto. Não havia hesitação em mim, mas plena consciência de minha missão. Tudo estava delineado até ao ínfimo pormenor, e tudo sabia porque o Pai comigo falava, e eu compreendia a sua vontade. Com o batismo se iniciou a minha missão, e tudo o que se iria desenrolar estava já previsto nas Escrituras, como bem o sabes. Vim da parte do Pai para fazer a sua vontade, e assim teria que acontecer, para dar aos homens conhecimento da parte do Pai. Nada se passou de avante que eu não soubesse o futuro, o que seria passar ou desenrolar. A minha capacidade psíquica em nada estava abalada por aquele corpo físico. Daí até ao final de minha existência era eu e o Pai, e a vontade de ensinar, de tratar os pobres pecadores, de suas mazelas, de suas doenças, de suas obsessões, por parte dos espíritos imundos, por ali muito proliferavam. Tudo se desenrolou, sendo estabelecido, e muitos doentes e obsidiados estavam presentes para dar testemunho do Pai e da sua vontade. O mal querer dos homens, suas hipocrisias e maldade, eram o resultado de meus ensinos que não compreendiam e não queriam aceitar. Sempre houve embate até ao final dos meus dias, conforme o estipulado por Deus e já previsto séculos antes pelos profetas do meu Pai. Amei todos eles que me seguiram, os apóstolos, como dizes, mas meus irmãos, também eles estavam previstos na missão, também eles ali estavam para que tudo se cumprisse. Acredita, também muitas vezes não me entendiam, pareciam quase crianças em entendimento, e nunca tiveram a capacidade de apreenderem tudo o que lhes dizia, nem mesmo meu fim. Para eles foi uma completa desgraça, porque tinham perdido o mestre e não sabiam o que fazer. Nunca esperaram tal fim, como nunca entenderam o que muitas das vezes lhe dizia, inclusive o de ser alçado e ressuscitado ao terceiro dia. Também lá estavas e fizeste parte da missão, pouco importando o que fizeste. Estavas comigo, era o bastante. Estávamos de novo juntos, presentes, era o que bastava. Desde minha morte até a aparição aos 12, incluindo tu, o pranto, a desordem, a agonia entre meus irmãos era tanta por nunca compreenderam o que lhes tinha dito. Mas no final tudo se consumou como previsto e demos para sempre testemunho do Pai e de seus ensinos. E agora estamos aqui hoje, relembrando, como prometido, que faria perante o teu pedido. Como vês minha passagem na Terra, correu como previsto até a minha ascensão ao Pai, ao universo espiritual, e com ele toda uma multidão de espíritos que comigo sempre estiveram, desde o primeiro momento me auxiliando, me elucidando, me esclarecendo, pois tal estava previsto que assim seria. Tudo se desenrolou como previsto na terra e no céu, e a missão foi cumprida, até a minha promessa do envio do Consolador se concretizou, e aqui estamos com ele e da parte dele. Se assim não fosse este escrito, não seria possível, e vã teria sido minha missão. Fechamos assim. Esta é uma verdadeira eloquência, um verdadeiro esclarecimento. Para muitos que digam o que disserem,
de que Cristo nunca existiu, que Cristo não se pode comunicar. É extraordinário o que ele aqui escreve, sintetizado, perceptível, como sempre ele é, nos escritos que faz, no que nos diz, às nossas questões. Vá, ficamos por aqui com a questão 19ª. Boa noite, irmãos.